Olá, eu sou Luiz Rezende, bem-vindos ao meu humilde canal. Estou há muito tempo sem publicar vídeo aqui, pretendo retomar esse projeto de canal no YouTube, eu tenho muito carinho por ele, mas eu ainda não escolhi um formato que me agrada para motivar a fazer vídeos e nem meus compromissos profissionais permitem que eu faça periodicamente. Pretendo retomar com esse novo formato, papo reto. Uns vídeos aí de 15, 20 minutinhos, começando por esse, que trate de alguma coisa importante do ponto de vista geopolítico, cultural, conjuntural, que eu gosto de acompanhar. Sempre fui um ator político, né? Desde o movimento estudantil, diretor da União Nacional dos Estudantes, dirigente sindical, militante político, professor. Então, é minha opinião, isso aqui não é aula, né? Estou aqui civil, digamos assim. A jurídica está guardadinha aí para as atividades profissionais. E hoje eu quero falar da guerra da Ucrânia. Antes de começar a falar, se você não está inscrito no canal e tiver interesse em acompanhar meus vídeos, por favor. E comente aqui nos comentários o que você acha desse novo formato. Vamos lá. A guerra da Ucrânia, ela é algo que foi pensado durante décadas e reúne interesses de duas grandes potências, a Rússia e a China. Longe de ser um capricho do oligarca da vez, um capricho do milionário da vez, na verdade, a guerra da Ucrânia ela é uma representação de um movimento importante para alterar a geopolítica dos últimos 30 anos. Vamos lá, vamos entender. Até 91 é um ano. Quando começou a guerra da Ucrânia, eu fiz um vídeo de 2 horas aprofundando, detalhando, vindo lá na origem desses conflitos, e a intenção aqui não é essa. A intenção aqui é pontuar o que para mim é o centro desse conflito e o que está em jogo. E 91 é um ano fundamental porque é o ano que explode a grande união das repúblicas socialistas soviéticas. E até 91, a geopolítica mundial tinha a Guerra Fria e a bipolaridade entre o bloco capitalista ocidental, liderado pelos Estados Unidos, tendo a OTAN, o seu acordo militar, e de outro lado, o bloco comunista, liderado pela União Soviética, do leste europeu em particular, tinha um Pacto de Varsóvia como sua aliança militar. E a gente aprende na física que quando duas forças da mesma intensidade se colidem, tendem a se anular. Então você tinha em alguns momentos ali de maior tensão, como a crise dos mísseis em Cuba, guerra do Vietnã, em outros momentos menos, mas você tinha um certo equilíbrio da geopolítica nessas duas grandes superpotências. Também representada pelo Rock 4. Eu torci pro Drago, mas eu adoro o Rock Bobo. E o fato é que quando eclode a União Soviética, a Rússia ela deixa de ser a protagonista da geopolítica mundial. A Rússia ela herda o poderio militar da União Soviética, em particular o poderio nuclear. A Rússia, em tempos de paz, é uma economia ali próxima do Brasil, um pouquinho menor. Ali entre a décima segunda economia do mundo em tempos de paz. Não é uma superpotência econômica. É uma grande economia, mas não das três maiores do mundo, por exemplo. Um pouco menor que a do Brasil, repito. Mas, na verdade, fora esse poderio militar e toda a herança política da União Soviética, lembrando que o oligarca da vez, o Putin, foi um agente secreto da União Soviética, o que você tem é um país, o maior país do mundo em extensão territorial, tudo bem que parte desse território está congelado, mas o que você tem é um país em que, do ponto de vista geográfico, está muito bem posicionado, né? Parte na Europa, parte na Ásia. E sempre existiu esse problema, porque poder é dinheiro, dinheiro é poder, poder é influência. E a Rússia deixou de ser influente do ponto de vista geopolítico. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o chamado consenso econômico global, que era muito defendido pela Angela Merkel, né, ex-primeira-ministra da Alemanha, a partir da premissa que nunca mais duas grandes potências iriam se contrapor do ponto de vista bélico, porque existia uma codependência econômica e que países atuavam em outros países, então não interessava para ninguém a desestabilização econômica do mundo. Você assistir o documentário Beleza Americana, Indústria Americana, em que uma empresa chinesa compra uma fábrica americana nos Estados Unidos, ganhador do Oscar, vale a pena, está na Netflix, começa a entender que, de fato, os países, fora a ideologia, eles dependem muito da economia um do outro, a internet globaliza
torna os mercados globais. Então, achava-se que por conta dessa interdependência econômica, não teria mais uma polarização de grandes potências. Isso era defendido como um consenso global do ponto de vista econômico. E nos últimos 30 anos, o grande antagonista dos Estados Unidos, de fato, não foi uma grande superpotência. A China nunca teve uma postura bélica ofensiva, né? A China ali, ela sempre soube fazer política. Então, quais foram os grandes inimigos dos Estados Unidos nos últimos 30 anos? Venezuela de Hugo Chávez, Irã, Síria, Iraque com Saddam Hussein, Afeganistão com os talibãs, Coreia do Norte, ou seja, pequenos países. Então você tinha ali o opositor da vez, você tinha ali o antagonista da vez, e a Rússia perdeu claramente relevância geopolítica. Esse é o fator central. Então você percebe no movimento do Putin de anos atrás, que era uma política de Estado, se preparando para um movimento grande para retomar esse protagonismo. Tentou com a Crimeia, não conseguiu. Não conseguiu, o que eu digo, voltar a ser protagonista mundial, apesar da Crimeia ter sido uma crise muito grande. Tem dados interessantes, né? Eu vou só citar um dado para a gente entender, né? O Brasil, ele nunca teve uma relação muito forte de parceria econômica com a Rússia. A Rússia nunca foi um parceiro prioritário do Brasil para exportação, né? Mas o Brasil vendia muito carne suína para a Rússia. E nos 10 anos que antecederam o início da guerra da Ucrânia, essa venda foi diminuindo enquanto o Estado russo ficou incentivando a pecuária russa a plantar carne, plantar não, né? A criar porco e carne suína. Isso significa que eles se preparavam ali para possíveis boicotes e estruturações de independência durante muito tempo. Então, repito, se trata de uma política de Estado muito bem pensada para voltar a ter protagonismo mundial, e tem. Nós só falamos da Rússia nos últimos 2 anos quando a gente fala de geopolítica. E tem um terceiro fator aqui, que é a China. Interessante, né? Se a gente estuda um pouco a Guerra Fria, e eu li muito sobre a Guerra Fria, a China nunca foi um aliado de primeira hora da União Soviética. Apesar de ser um país comunista como a União Soviética era, sempre manteve uma certa distância, tinha até um certo conflito, né, entre o maoísmo chinês e o centralismo stalinista do Partido Comunista da União Soviética. E os Estados Unidos, historicamente, sempre utilizaram esse afastamento da China e da Rússia para tentar aproximar a China. Tanto é que quem defende a entrada da China na Organização Mundial do Comércio foi os Estados Unidos, mal sabendo o monstro econômico que eles estavam criando. Então a China tem interesse de se aproximar da Rússia, pela geolocalização da Rússia, pelas riquezas naturais, gás, petróleo da Rússia, pelo mercado que a Rússia representa nos países mais populosos do mundo, e por uma aproximação inédita que nunca antes tinha acontecido, atenção. Mas, do ponto de vista bélico, duas potências supersônicas, né? Vai além da militar. Então você tinha o interesse russo em voltar ao protagonismo geopolítico, você tinha, por outro lado, a China querendo ter uma aproximação inédita, que não aconteceu nem da Guerra Fria com Rússia/União Soviética, e você tinha esse tal consenso aí que incomodava muita gente após a Guerra Fria, dos Estados Unidos terem ali o opositor da vez, mas não como uma grande potência. E aí você tem a componente Zelensky. Olha só, deixa eu tomar uma aguinha para falar do Zelensky. O Zelensky, ele é um político de direita, conservador. Ele se candidata contra o aliado do Putin, a Ucrânia. Lembre que a Ucrânia era a segunda nação mais importante da União Soviética, né? E ele se candidata e vence as eleições. E ele começa a se distanciar de Moscou, mas ele tem uma baixíssima popularidade pré-guerra. Então, a gente sabe muito bem que a popularidade de qualquer político de esquerda, de direita, tem direta relação com a economia do país. Então, a economia da Ucrânia estava uma desgraça e aí a popularidade dele estava baixíssima. E ele começa a flertar com a OTAN, pedindo a entrada na OTAN, o que, na verdade, é um baita problema geopolítico, que a Ucrânia, como membro da União Soviética, fazia parte do Pacto de Varsóvia, que era o antagonista da OTAN. E quando você pede a entrada para a OTAN,
você fortalece essa organização que ainda existe, mesmo que não exista o Pacto de Varsóvia, chegando na casa da Rússia, mas está longe de ser o motivo principal, né? O motivo principal é o protagonismo que a Rússia perde e a intenção da China em ter um grande aliado na Europa. E aí o Zelensky, ele é um cara de direita, é um cara que se distancia de Moscou, é um cara que pede entrada na OTAN, e é um cara que é apoiado por alguns setores neonazistas. E aí tem uma componente principal que são os separatistas ucranianos pró-Rússia. A Ucrânia, ela foi, durante o stalinismo, um local para mandar inimigos do regime soviético. E você tem muito russo que mora na Ucrânia, que fala russo, muitas famílias russas. Então, na fronteira ali da Ucrânia com a Rússia, né, você tem um movimento separatista pró-Rússia. Defende que aquela faixa da Ucrânia incorpore a Rússia. E o Zelensky ele combate de forma muito forte, né, reprime de forma muito forte esses separatistas. Então você tem ali o prato feito, meu irmão. Você tem uma intenção de retomada de protagonismo geopolítico da Rússia, você tem toda uma intenção da China se aproximar de forma orgânica à Rússia, uma grande potência europeia, e você tem um presidente que ele não é popular, um presidente que pede entrada na OTAN e um presidente que reprime separatistas russos e que tem simpatia de alguns grupos neonazistas. E o Putin se utiliza isso para arquitetar esse plano. Então, é óbvio, né? Como eu disse, assim que eclodiu a guerra, eu fiz uma aula de 2 horas para explicar o âmago dessa guerra. A minha intenção aqui não é ser academicista, é papo reto é papo reto, né, mano? A intenção é entender que não se trata de um capricho de um louco. Se trata de uma. Ó, deixa eu fazer uma analogia. Quando a Venezuela ela se torna um país socialista, a figura do Hugo Chávez é muito forte, uma figura muito presente. O Hugo Chávez era tão presente na mídia ou mais que o Putin, né? O Putin não é nem muito bom assim publicamente. E todo mundo achava, muita gente, desculpe, achava que o regime venezuelano ele iria ruir com a morte do Chaves. Aí ele indica um burocrata que não era popular, que é o Maduro. Mas a Venezuela está estruturada como nação, e eu não tenho aqui intenção nesse vídeo de fazer análise sobre o governo venezuelano. Posso até fazer, porque aqui é a minha opinião, mas quando o Maduro ele se torna presidente e ele mantém o regime até endurece, você percebe que mais do que um capricho do boi na vermelha, o Chaves, na verdade era uma estruturação de política e uma estruturação de estratégia de política, assim como a Rússia. É óbvio que a Rússia tem seus generais, é óbvio que a Rússia ela tem ainda uma herança de centralização da União Soviética, que vai muito além do Putin, é o oligarca da vez. Então, quando a gente olha para essa intenção geopolítica, ela é bem sucedida. A Rússia volta a ser um antagonista do bloco hegemônico capitalista ocidental. A China é bem sucedida. Você tem uma relação orgânica e abre o mercado China-Rússia. E é óbvio que você tem altos e baixos. Aí você tem a revolta ali de um grupo paramilitar porque quer mais espaço. Você tem o posicionamento do Brasil, o posicionamento de outros países, mas se trata de geopolítica, se trata do xadrez geopolítico, que é algo pensado há anos. Espero que você tenha gostado desse formato. Eu pretendo trazer temas com a minha opinião, e aqui é opinião, viu? Né? Não existe verdade absoluta. O que existe é narrativa e análise crítica dos fatos, e todo mundo tem todo o direito de discordar dessa análise. Enfim, de qualquer maneira, eu acho que contribui para o debate. A gente precisa no Brasil de debate fraterno, de divergência honesta. Sinto que as pessoas estão perdendo a capacidade do contraditório e de aceitar positivamente o contraditório. Tento fazer a minha humilde contribuição para que isso mude. Comenta aqui o que você achou desse vídeo e que temas você gostaria que eu tivesse. Se não tiver inscrito no canal, já sabe. Abraços, até a próxima.